Olá, malucos e malucas deste manicômio tributário chamado Brasil. Tenho a honra aqui de receber um amigo meu, já apresento ele para vocês. Eu queria antes falar um pouquinho de MTX Educação, trazendo o mercado para dentro da sala de aula. Eu queria, de uma forma feliz demais, aqui falar um pouco sobre o nosso patrocinador, a Bravo. Se você acha que está trilhando um caminho na transformação digital, você pode efetivamente estar fazendo isso, ganhando eficiência no seu dia a dia, rotinas contábeis, fiscais, ou você também pode chamar a turma da Bravo para fazer esse diagnóstico, avaliar se você está usando todas as potencialidades que você poderia, trazendo tecnologia para dentro da gestão. Manda um e-mail lá, manicomiotributário@bravocorp.com.br. Fala com meu amigo Jimenez em algum lugar por aqui. Eu vou treinar. Deve ter um QR Code. Você mira no QR Code. Tem um manualzinho, tem uma landing page, coisa mais linda. E fala com meu amigo Jimenez. Ele vai te contar coisas maravilhosas e de repente trazer um novo ponto de vista sobre essa questão da transformação digital. Agora, hoje eu estou honrado demais porque eu trouxe aqui comigo o diretor tributário da 99, mas mais do que isso, o meu amigo Rodrigo Reis. Seja muito bem-vindo, meu caro. Olá, pessoal. Muito honrado, assim como o Augusto também, de estar aqui nesse episódio aqui, mais um episódio. Eu que tenho acompanhado aqui muito de perto esse trabalho sensacional que o Augusto tem feito aqui, entregando bastante valor aqui para a comunidade de techs. Então, espero poder contribuir um pouco aqui, que o nosso papo aqui seja bem valioso para todos vocês. Vai contribuir demais, Rodrigão. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: o povo quer saber, sabe que o povo aqui é curioso e se inspira em profissionais como você. Eu queria que você dividisse conosco um pouquinho dessa trajetória. Tanta coisa para fazer na vida, dá para fazer engenharia, publicidade, dá para ser judoca, e você resolveu ser executivo tributário. Quero saber como é que você chegou nisso. Maravilha, gostei do judoca, hein? A gente já vai falar um pouquinho mais. Bom, na verdade, eu comecei minha carreira em 2008, né? Na PwC, então uma Big Four. Sou originalmente, acho que pelo sotaque você já dá pra perceber que eu sou baiano, da Bahia, exatamente, com muito orgulho. Entrei na PwC em 2008, direcionado na área de techs, né? E acho que tive o privilégio de trabalhar no escritório como da PwC de Salvador, justamente por ser um escritório regional e eu ter a possibilidade de trabalhar em várias frentes, né? Em várias frentes de negócio. Então, acho que por não ser tão departamentalizado, eu acabei tendo essa oportunidade de trabalhar com diversas frentes aqui, né? Então, apesar de meu background ser indireto, eu trabalhava com impostos diretos, trabalhistas, se precisasse fazia também uma auditoria. Então, isso foi muito sensacional para toda a minha formação. Na sequência, ainda na PwC, eu tive a chance de trabalhar em escritórios também regionais, como, por exemplo, o de Brasília e o de Porto Alegre. Tive a possibilidade também de morar em Porto Alegre, cidade sensacional. A melhor do Brasil, tu quer dizer, né? Você como bom gaúcho sabe, né? Do churrasco, vamos falar também um pouquinho mais. Então, assim, foi uma experiência muito legal, né? Tive essa oportunidade de contribuir com a prática de impostos indiretos nesses dois escritórios. E eu acho que nessa virada de chave que eu tenho de morar em outros lugares, eu acho que fica aqui um aprendizado muito grande que não somente questões profissionais contribuem com o nosso desenvolvimento, mas também pessoais, né? Profissionais/pessoais, porque o fato de eu ter morado fora, acho que contribuiu bastante com a minha formação. Então, eu chego aqui em São Paulo em 2012, né? Já como gerente tributário, atuava bastante com clientes diversos aqui, especialmente na indústria automotiva, como você conhece bem. Sim. E um dos meus maiores clientes era a General Motors, então eu tive a chance de trabalhar durante bastante tempo aqui na PwC de São Paulo, né? Durante 3 anos. Migrei para o outro lado da mesa, como a gente está acostumado a falar aqui. Sim. Trabalhei durante 1 ano na General Motors e aí eu tive a grande decisão, eu falo grande decisão também porque foi um outro passo da minha vida profissional/pessoal que eu entendo ali que eu também tive um crescimento exponencial na minha trajetória, né? Então eu fui morar nos Estados Unidos, decidi, foi difícil. Todas as vezes que me perguntam, você foi morar nos Estados Unidos, você estava na General Motors como gerente, etc. Mas eu acho que foi uma decisão super acertada, né? Eu tive a possibilidade de estudar inglês, fazer um curso preparatório para o TOEFL, passei no TOEFL, fiz um MBA fora. E a resposta que eu mais
respondi nos anos subsequentes à minha estadia lá nos Estados Unidos, você deu um passo para trás, um para frente. Não, na verdade, não dei nem um passo para trás nem para frente. Foi um passo lateral e que, como eu comentei, contribuiu bastante. E aí, voltando já para o Brasil, depois de 2 anos nos Estados Unidos, morei 2 anos na Califórnia, 1 ano em San Diego e 1 ano em Los Angeles. Eu aterrissei na Honeywell, né? Mais especificamente uma empresa do grupo do setor automotivo. Tive a chance de participar que é a Garrett, tive a chance de participar de diversos projetos, inclusive de um IPO bem relevante do grupo, né? Então, minha primeira experiência com IPO. Sim. Depois de um período na Garrett, eu acho que muito interessante também, tive a chance de ir para o varejo, então virando totalmente o jogo. Na Sephora, bem interessante também. Acho que grandes projetos, acho que eu tenho um marco muito grande lá, que foi o primeiro recibo de CAT 42 daqui de São Paulo. Foi quando eu te conheci, inclusive. Exatamente. Isso aí talvez em 2020, algo nesse sentido. Isso. Então, muito interessante a minha jornada no varejo. Cresci demais. Acho que foi um ano de pandemia, aquele primeiro ano de pandemia bem desafiador para todos os profissionais, para toda a indústria, economia, enfim. E aí, desde 2021, estou na 99 Didi, né? Didi, uma empresa chinesa, a maior de mobilidade urbana do mundo. Não somente mobilidade, mas caminhando para ser um super app, né? Então a gente também hoje oferece serviços financeiros para os usuários. Então desde 2021 eu estou como diretor tributário, né? Eu falo estou justamente porque a gente sempre está, acho que talvez a gente fale isso em algum momento. E é isso, hoje eu sou responsável pelas questões tributárias do grupo. Sou muito feliz, me sinto muito desafiado e esse é um pouco da minha trajetória aqui. Meu caro, sensacional, tua trajetória é sensacional, eu já conhecia, mas eu não poderia ser egoísta a ponto de guardar isso para mim. Acho que o mundo tem que saber, com certeza tem muita gente que está nos ouvindo aqui que se inspira em pessoas como você, não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, trabalhando numa empresa tech, eu lembro, Rodrigo, nos anos 2000, já estou denunciando aqui um pouco a minha idade, né? Eu lembro da crise das empresas.com, porque a quantidade de incerteza que se tinha, muitas coisas discutidas até hoje, outras resolvidas há pouco tempo atrás, paga ISS, paga ICMS, paga isso, paga aquilo. Queria te perguntar qual é a complexidade de trabalhar com gestão tributária numa empresa tech? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. É uma das perguntas que eu mais respondo nessa minha trajetória dentro da 99 e realmente é muito desafiador, né? Eu acho que para a maioria das pessoas da área tributária, quando a gente fala de uma empresa de serviço, né, tecnologia, a gente está inserido inicialmente na cadeia de serviço, sim, as pessoas não imaginam o tamanho da complexidade, né? Talvez ali seja contribuinte do ISS, às vezes ICMS por ter serviços ali também contemplados na lista, né? Sem dúvida. PIS e COFINS, imposto de renda, etc. Mas está fugindo um pouco da complexidade que a gente entende que tem muitas vezes no ICMS, no ICMS-ST, IPI, etc. Por dentro, por fora, importação. Mas eu menciono aqui com 100% de certeza que a gente tem complexidades equivalentes, né? Eu acho que o nosso dia a dia é lidar com o novo, né? Então, acho que a gente vivencia hoje o mercado de múltiplos lados, economia circular versus economia linear. Então, são muitos desafios, né? As formas de contratações são diferentes, forma de consumo diferente, especialmente depois da pandemia, né? Que acelerou mais essa questão. Hoje em dia, você consome qualquer produto, qualquer serviço da sua casa. Sim. De qualquer lugar, aliás, de qualquer lugar. Então, acho que o nosso desafio está nisso, está no novo. Então, como é que a gente atua, né? Qual é a tributação? É no destino? É na origem? É ICMS? É ISS? Né? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu me torno mais eficiente? Né? Quem é que faz isso? Possivelmente ninguém. Né? Porque nossos times de tecnologia, desenvolvedores, produtos, growth, ops, eles estão o tempo inteiro trabalhando para inovar, né? Trabalhando para entregar a melhor solução para o cliente e para os usuários, e muitas vezes ninguém nunca fez. Então, eu acho que o nosso principal desafio está no novo, né? Está exatamente no novo. Então, jurisprudência, eu costumo brincar com o meu time que jurisprudência é um luxo. Sim, não tem, né? Exato. Jurisprudência judicial não existe, administrativa de fato é um luxo. Então, acho que o principal desafio é exatamente isso, é lidar com os novos negócios, é discutir, na verdade, atuar efetivamente como uma extensão do negócio e não somente um apoio. A área de techs, eu acredito que nas empresas de tecnologia, elas ainda são mais... assim, tem um poder muito importante, né? O profissional, ele precisa... E eu costumo também falar que hoje eu sou um profissional de negócios com conhecimento em tributos do que um profissional de tributos
que apoia o negócio eventualmente. Então, esse é o desafio, né? Eu acho que você tem que ter, e como você comentou de transformação digital, você tem que ter também um suporte muito adequado para que isso seja possível, né? Você identificar as métricas, os negócios e os indicadores para que você possa tomar a melhor decisão e entregar o melhor para o seu negócio. Eu acho que é isso. Sabe, Rodrigo, a gente não combinou e o Thiago Figo, nosso amigo Thiago Figo, esteve aqui me visitando um dia desses e falou a mesma coisa. E eu sou testemunha que não estava aqui para ouvir isso. Ele falou que ele é um executivo de negócios que conhece tributos, né? Eu queria te perguntar, curiosidade, ouvindo o que tu acabaste de falar, que é o seguinte, existem duas situações de negócio que eu acho que são similares. Uma delas aqui eu já vivenciei, de, por exemplo, participar de um projeto do zero, um greenfield. A empresa não tinha sistema, tinha 3 executivos, tinha que implantar SAP, Master SAF, blá blá blá. Esse é um desafio, você explicar para o estrangeiro o doing business em Brasil, né? O seu desafio ele é semelhante, porque muito embora a empresa já esteja estabelecida, ela está atuando num ramo que as coisas são novas. Então, acho que não é raro você receber ligações assim dos controladores. Mas, Rodrigo, no país tal, funciona assim. Por que no Brasil é diferente? É exatamente assim, é assado, tem certeza, no outro país também é assim. É isso que acontece, Rodrigo? Efetivamente. Primeiro, fico também muito feliz em que não somente eu, mas como o Thiago e muitos outros profissionais acreditam nessa vertente. Sim. Que o profissional de techs, inclusive olhando para o futuro, eu diria que presente, ele precisa ser cada vez mais do negócio. E é exatamente da forma que acontece. A 99 ela é controlada pela China, né? Sim. Então, o nosso headquarter está na China. Então, os chineses, eles são muito ativos, né? A gente tem uma operação no mundo inteiro e é exatamente essa conexão que a gente costuma fazer. Inevitavelmente, a gente está sempre olhando para os outros países para entender a prática. E o Brasil ele é único, né? Sim. Eu já ouvi você comentando em outras oportunidades o quanto a gente é único e o quanto é complicado explicar as questões tributárias daqui, né? E o quanto a gente acaba, por muitas vezes, sendo, talvez, controversos, né? Sim. Que eu vou responder hoje, amanhã eu vou responder de uma outra forma, né? Tive uma decisão aqui, a decisão foi revertida. Então, a gente tem um ambiente tributário muito peculiar, né? Vem a reforma por aí, vai ser objeto da nossa discussão aqui também. Então, acho que a gente tem, assim, um país muito único quando a gente está falando de impostos, de fazer negócio, e é um dos nossos desafios. Então, o tempo inteiro eu estou falando com os chineses e o tempo inteiro eu tenho essa dificuldade de mostrar como é que a gente faz negócio aqui, como é que se torna mais eficiente. Aproveitando, Rodrigo, eu queria pegar esse gancho da reforma tributária. Sabe que quando eu faço uma reflexão sobre a reforma e pensando como ela está sendo feita, aqui não é exatamente uma crítica, eu sou um entusiasta da reforma porque eu acredito na simplificação, tá? Mas eu acho que a gente poderia ter tido uma reforma administrativa antes para a gente tentar decifrar qual é o custo desse estado que tem 5.500 municípios, que cada um tem o seu prefeito, Câmara de Vereadores, secretários municipais. Não é assim que está sendo feito. Agora, eu não convivo mais, né? Eu não tenho mais aquela esperança em redução de carga tributária, justamente por isso. Mas todas as noites, eu rezo, Papai do Céu, que a reforma tributária traga simplificação. O que eu queria saber, Rodrigão, de ti, é se tu joga nesse mesmo time ou se além da simplificação você vê aspectos que deveriam vir. Como é que você vê isso aí para o setor de serviços, que é onde você trabalha, né? Legal, maravilha. Excelente pergunta, né? Acho que é a bola da vez, assim, uma das bolas da vez, né? Acho que esse ano a gente tem sido premiado, entre aspas, aí, com diversos assuntos super relevantes para o nosso setor. Toda vez que eu falo de reforma tributária, eu acabo dividindo em duas partes, né? Uma parte de mim é muito cética, então, além da preocupação da simplificação, como você muito bem colocou, né? Eu acho que isso está muito associado à redução substancial que a gente pode ter na quantidade de horas dedicadas para o nosso compliance, para fazer meramente o básico. Então, essa é uma preocupação minha. A pesquisa do Tex do Amanhã, exatamente, da Deloitte, por exemplo, que fala de 30.000 horas. Clássica, né? Clássica que a gente já está cansado, eventualmente, de mostrar para os nossos controladores. Abraço para o meu amigo Gustavo Rota, que eu sei que lidera essa pesquisa todos os anos. Maravilha. Então, a gente sabe que o Brasil ele é complexo de fato, a gente envida muitas horas para cumprir o básico, então a simplificação deveria ser muito prioridade. E a gente não vê uma agenda tão forte para a questão da simplificação. Sim.
Outra coisa que me preocupa muito é o nosso país não ter uma agenda muito forte para incentivo à tecnologia. Verdade. Tecnologia e não é puxando a minha sardinha aqui, né, para 99. Eu acho que tecnologia é um drive muito forte que mede o desenvolvimento do país, né, com toda certeza. Então, acho que, inclusive, falando até um pouquinho de outro tipo de reforma, eu acho que a gente poderia ser mais incentivado a criar, né, a testar e a escalar, né? E eu acho que isso desde lá dos nossos ensinos, aí talvez a gente falasse de um assunto aqui de reforma educacional, enfim. Sim. Uma outra preocupação minha que eu tenho também é com relação a essa questão da questão federativa em jogo, né? Sim. Do tipo, talvez a União com muito poder, etc. Então, assim, eu tenho essa preocupação. A carga tributária é efetivamente algo que também preocupa a todos, e especialmente o setor de serviço. Eu acho que a gente tem visto aí veiculado na mídia o quanto o setor de serviço tende a ser impactado, né? Saindo de alíquotas, sei lá, talvez a gente falando aqui de ICMS, de ISS, mas PIS/COFINS, saindo de alíquota ali talvez de 5% alíquota máxima constitucional, mais 9,25%, pulando para ver 20 e poucos alíquota aqui, né? Uhum. Então, isso me preocupa bastante. Mas, por outro lado, né, eu preciso estar aberto ao novo, né? Sim. E esse lado disso que eu preciso entender, né, estar aberto, estudar, dialogar, trazer para diálogo aqui como a gente está fazendo, para a gente entender. E aí talvez a gente esteja falando também, né, como conectado o que eu já trouxe aqui de uma nova forma de consumo, formas de contratação, talvez a gente abrir a nossa cabeça aqui para falar de novos modelos de negócio, né, novos modelos de precificação. Então, esse meu lado fala dessa forma. Então, eu sou muito dividido, eu vejo que o assunto tende a crescer cada vez mais, né? A gente basicamente tem envidado mais horas. Durante muito tempo a gente falou de reforma tributária, rodava cenários, discutia, a gente não tinha progressões, mas eu acho que agora efetivamente o assunto volta para a mesa, a gente está discutindo, mas eu acho que a gente precisa ter cautela sim, né? Por conta dessas questões que eu acabei de compartilhar aqui, você também, como simplificação, aumento da carga tributária e outras questões mais, mas também a gente entender que é algo necessário para o nosso país, para o nosso desenvolvimento, né? Então, basicamente, esse o meu posicionamento com relação à reforma tributária, né? Eu acabo me dividindo um pouco dessa forma. Agora, veja que interessante, né, Rodrigo? Quando você fala de incentivar a tecnologia, eu não acho que tem alguém que possa discordar disso, mas isso passa por educação. Quer dizer, quando a gente tem jovens que têm resultados desastrosos nos exames do PISA anualmente, né, especialmente em matemática, né, como que eu vou incentivar isso aí? Acho que existe um trabalho de base ali, do ensino básico realmente, né, que tem que ser feito. A gente pega exemplos aí, o caso da Coreia. Agora, isso leva 20, 30 anos para fazer, você não consegue virar uma chave, né? Então, ao mesmo tempo que eu concordo, eu preciso também exercitar o meu ceticismo de que se todo mundo tiver de boa vontade de começar hoje, a gente leva 20, 30 anos para começar a solucionar isso, né? Rodrigão, eu não vou perder a oportunidade de te ter aqui me visitando e não falar de equilíbrio, da importância do esporte, né, para a gente ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. Esses dias a gente se encontrou aqui em São Paulo no evento do Tech School com o nosso queridíssimo amigo Marcelo Brasil, e eu te contava que, hoje de manhã eu tive que pegar avião cedo, o máximo que eu consegui foi fazer uma prancha ali. Tu disse, não, mas eu fui pro tatame, 5 da manhã eu tava no tatame. Eu queria que tu dividisse conosco aqui como é que é isso para ti durante a semana. Legal. Mais uma outra pauta que eu gosto de falar bastante, né? Esportes. Eu, particularmente, cresci com esportes. Já pratiquei diversos esportes. Acredito na educação para os esportes. E quando a gente está falando de esporte, eu acho que a pergunta que tem que me fazer é qual esporte você ainda não fez, né? Sim. De forma muito, me dedicando bastante, eu comecei a fazer judô ainda na infância. Eu tinha meus 3, 4 anos, ainda naquela forma recreativa. Me dediquei muito, né? Acho que aprendi bastante com o judô. O judô tem me ensinado até hoje, né? E eu vou citar alguns exemplos aqui. Então, a questão da disciplina, né? A questão do poder da nossa mente, né? A questão da maturidade para você conhecer os seus limites, sim, né? A questão do saber perder, né? Do desenvolvimento, né? E outras questões mais, né? Então, hoje, eu vejo que o esporte ele tem grande valor na minha vida, né?
Eu já fui seleção brasileira, já fui campeão brasileiro, já disputei campeonato mundial júnior, né? Então assim, eu dediquei muito tempo da minha vida pro esporte e hoje eu vejo que muito do que eu sou enquanto profissional é pelo esporte, né? A questão da disciplina, né? A questão do poder da mente. Eu me lembro que quando eu era muito jovem, eu treinava e eu sempre perdia pro mesmo cara. Sempre. Seletivas, etc. Eu sempre perdia. E aí eu decidi um dia, e isso foi o poder da mente, eu falei, cara, eu não vou mais perder pra esse cara. Meu treinamento basicamente não mudou de forma tão relevante, mas eu acho que o poder da mente acabou me levando em um outro patamar. E eu coloquei na minha cabeça aquilo ali, depois daquele dia eu não mais perdi pra esse cara. Então acho que mostra o quanto a gente pode, crescer com o poder da mente, né? Acho que um outro ponto que o judô me ensinou bastante, continua me ensinando e aí, óbvio que a gente tem alguns pontos controversos aqui, mas é a questão de mostrar as nossas fraquezas. Eu acho que quando eu estava competindo, eu acho que isso eu vi eu vi uma oportunidade e depois eu nunca mais esqueci. Eu acho que quando você mostra que você está cansado, você dá força para os seus adversários, né? Então você está ali na competição, você está cansado, tudo. Se você mostra suas fraquezas, você está acabando se entregando. Então aprendi muito, muito dessa forma com o judô. Eu acho que a gente pode fazer algumas conexões aqui com o ambiente corporativo, né? Das formas como a gente pode se colocar. E recentemente eu acho que algo que o judô tem me dado também e eu posso associar com a vida profissional é a questão de conhecer os meus limites, né? Eu não sou uma pessoa sou jovem, mas não tão jovem quanto anos atrás, né? Eu preciso treinar de forma mais inteligente, né? Eu não treino mais todos os dias, né? Não treino com a mesma intensidade que muito tempo atrás, até porque eu não sou mais atleta, mas eu continuo ainda treinando de forma mais assertiva, né? Explorando mais os meus pontos fortes. Eu acho que na vida a gente tem que ter assim. E aí se eu fizesse um link com a vida profissional, talvez eu falasse do work-life balance, né? Então é isso. Então assim, o esporte tem me ensinado muito, continua me ensinando, eu acho que é algo essencial. E aí quando você fala de equilíbrio, né? A gente fala muito de saúde mental, né? E acho que é muito importante para nossa vida profissional. Muito. Quando a gente está falando de saúde mental, eu lembro muito dos textos recentes que eu li durante a pandemia, que falava de burnout, etc. E isso é um ponto de preocupação de muitas pessoas, especialmente depois da pandemia. Na verdade, o burnout ele é o esgotamento físico e mental, né? Mas ele é um problema antigo, é um nome novo para um problema já antigo. Acho que o burnout de 1800 e alguma coisa, já se falava em burnout, que na verdade nada mais é que o estresse pela civilização moderna, né? Essa é a lógica do burnout. Então acho que a gente precisa se cuidar, a gente precisa valorizar nosso momento, a gente precisa ter essa higiene mental, né? A gente precisa se cuidar efetivamente. A gente escova dentes todos os dias. Foi o que tu me falou aquele dia. Exatamente, eu vou repetir aqui. A gente escova dentes todos os dias. Então, para mim, da mesma forma, eu preciso treinar todos os dias. Isso me faz bem. Não funciona somente 3 vezes na semana. Eu acho que a gente tem que se conhecer, tem que conhecer os nossos limites, mas eu acho que a gente precisa encaixar algum tipo de atividade que consiga contribuir com a nossa saúde mental e física. Isso é essencial. E aí, só para finalizar esse papo de... obviamente você pode comentar, mas só para eu complementar aqui esse papo de saúde mental, equilíbrio, a questão do sono é muito importante, né? Eu vi esses dias uma entrevista de um grande atleta que ele foi perguntado quantas horas você treina por dia. E o cara respondeu, treino 16 horas. Aí, nossa, 16 horas treinando, acho que humanamente impossível. Mas aí ele contava que o sono está incluso no tempo de treino dele. O quanto o sono é importante. Quer dizer, o cara que é um atleta de alta performance, olímpico, etc., sinaliza que o sono é tão importante porque a gente vai negligenciar com o nosso sono. Então, muitas vezes a gente tem que desacelerar para poder acelerar, né? A gente precisa entender as nossas dores, né? E a dor, quando eu estou falando, dor é uma mensagem, né? Dor não é uma punição. É uma mensagem que tem algum tipo de desequilíbrio ali. E a gente precisa respeitar essas mensagens, né? Então, por exemplo, quando você sente uma dor... Qual é natural? Ir numa farmácia, comprar um medicamento para passar dor de cabeça, por exemplo. Mas, na verdade, o que deveria ser feito é talvez você tratar a origem da dor. Então, acho que a gente tem que ficar atento aos sinais, tem que respeitar os nossos sinais, os sinais do nosso corpo, né? E aí, só para finalizar, vamos imaginar que a gente tivesse, fazendo um comparativo aqui com as estações do ano, que a gente tivesse... por exemplo, saindo sei lá, da primavera pro verão, e aí, o verão não vai sair, sabe? Então, eu tô querendo trazer só aqui o quanto é importante respeitar o tempo, a gente respeitar
as nossas limitações e a gente respeitar as mensagens que a gente recebe. Então, eu acho que saúde mental é muito importante, a gente precisa valorizar e, de novo, às vezes é preciso desacelerar para poder continuar acelerando. Eu concordo muito contigo. Tu sabe que alguns anos atrás eu li, chama A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Nuno Cobra, para quem não conhece, foi treinador do Ayrton Senna, que foi um dos primeiros pilotos de Fórmula 1 que acreditou no preparo físico como diferencial ali, a questão do pescoço, a questão a resistência física, ele corria, enfim, fazia jet ski. E ele fala no livro que você precisa dormir bem nessa ordem. Você precisa dormir bem. Depois você se alimenta bem e depois você vai treinar. E se você não dormiu bem ou não se alimentou bem, faz uma reflexão. Será que tem que treinar hoje? Será que não vai pro dia seguinte? Tem que fazer isso. Então tem que dormir bem, comer bem e aí sim treinar. Essa minha rotina, por exemplo, que é um pouco semelhante à tua, guardadas as devidas proporções, eu acordo 5 da manhã, mas eu durmo mais cedo do que eu dormia no passado, né? No passado eu era refém do jornal lá da noite, ou de uma entrevista do Jô Soares, ou do Bial, enfim. E aí essa disciplina de dormir um pouco mais cedo me fez acordar mais cedo, meu dia começa às 5, e aí eu consigo fazer as coisas que eu preciso, que eu tenho que fazer. Tu falaste também do poder da mente, da fortaleza mental, e me lembrou de um livro chamado, não sei se você conhece, chamado Você é o Placebo, do Joe Dispenza, né? Ele sofre um acidente ali, ele fica inconformado com aquele problema na coluna que ele vai ter. Tem relatos, né, Rodrigo, não sei se tu conhece, da Primeira Guerra Mundial, faltava ali morfina nos acampamentos das enfermagens, e as enfermeiras chegaram pro soldado, o soldado estava ali com uma dor. Não, mas eu preciso de morfina. Não tinha morfina, elas botavam soro fisiológico e os caras paravam de sentir dor. Ou seja, interessante. A força da mente, você realmente acreditar, né? Então, coisas bem interessantes sobre isso. Meu caro, eu queria te perguntar um pouquinho nessa tua trajetória, né, e até falar um pouco em relação a projetos que eu sei que tu participa, com relação à inclusão e diversidade. Eu defendo muito a ideia de que isso faz com que a gente enriqueça o repertório, o ambiente de trabalho, a gente reduza pontos cegos, a gente traz novos pontos de vista, mas eu queria saber um pouco da tua questão, como é que você trata, como é que você lida com isso, como é que isso aparece na tua vida, né? Eu queria te ouvir um pouquinho. Maravilha, legal. Bom, você é sempre muito assertivo nos seus comentários, nas suas perguntas, e esta é mais uma das perguntas aqui que eu acho super necessária, né? Sim. Eu acho que para toda a nossa comunidade aqui. Bom, acho que eu falei de esporte, eu acho que eu já convivo com a diversidade há bastante tempo, né? Uhum. Na linha do aprendizado do esporte, eu posso mencionar aqui que o meu contato com a diversidade já acontece lá de trás. Por quê? Porque, embora o esporte ele seja individual, assim, a competição lá seja individual, mas eu não posso falar, por exemplo, que o judô ele é um esporte individual. Ele é altamente coletivo. Uhum. Se eu não tiver pessoas para que eu possa treinar, me preparar, eu não vou conseguir me preparar a ponto de competir. Sim. Então, definitivamente, eu acho que a gente precisa ultrapassar essa barreira e falar que, em que pese a competição lá seja individual, ele é um esporte coletivo. E eu já aprendi com diversidade desde lá do esporte, né? Por quê? Porque para me preparar bem, eu preciso treinar com canhoto, destro, alto, baixo, pesado, leve, rápido, mais lento. Então, assim, essa diversidade faz com que eu fique mais completo, né? Eu me prepare melhor, né? E traçando um paralelo aqui com o ambiente de negócios, eu acho que uma empresa diversa, ela tem muito mais probabilidade de fazer negócios e de gerar lucro, sem sombra de dúvidas. Imagina, Augusto, se você tivesse na sua equipe uma pessoa que veio... As pessoas, né, profissionais que vieram do mesmo lugar, das mesmas instituições, as mesmas raças, as mesmas orientações sexuais, de mesmas gerações. A chance de você ter possibilidade dentro de sua equipe, pensamentos críticos, ela não seria tão acentuada. Não seria.
sem sombra de dúvida, eu posso te afirmar aqui com 100% de certeza. Isso aqui eu não vou nem muito além, porque as pesquisas indicam isso, né? As pesquisas não estão nessa linha. Vou te dar um outro exemplo aqui. Vamos imaginar que você veio de Curitiba para São Paulo, certo? E você veio de avião, né? Sua visão é totalmente diferente de uma pessoa que, por exemplo, viajou de Curitiba até São Paulo de ônibus, Sim. né? O que você viu é diferente do que a pessoa vê, mas vocês percorreram o mesmo caminho assim para chegar em São Paulo. Sim. Então, a diversidade tem muita importância, né? E toda essa minha, digamos assim, não vou chamar batalha, mas toda essa minha entrega para diversidade e inclusão se dá exatamente por eu não ver da maneira que eu deveria a diversidade no ambiente de negócios, né? E aqui eu posso dar vários exemplos. Então, a nossa população brasileira, ela é predominantemente preta, Sim. né? E a gente não consegue ver representatividade, né? Sim. Então a gente precisa de quê? De políticas afirmativas. A gente precisa que as empresas se preocupem nisso, além do negócio, né? Será que meritocracia existe de fato? Então acho que são diversas questões aqui que a gente pode discutir, que a gente levaria muito tempo aqui, que nos faz pensar do quanto diversidade importa, né? Eu tenho uma frase que eu costumo sempre falar em todo tipo de fórum, em todo tipo de conversa, que é: diversidade no negócio é um ótimo negócio. E, de fato, é sim. Minha equipe é muito diversa, né? Com diversas formações, diversos tipos de pessoas. E eu noto o quanto eu ganho com isso. Então, assim, hoje eu tenho uma iniciativa que, inclusive, juntamente com a Maíra Outra, o Marcelo Brasil, criou o Black Tax Matters. Sim. Então, é um projeto muito inovador, eu diria, né? Que tem muito valor agregado, que visa exatamente mitigar um pouco, não vou falar risco, mas mitigar um pouco dessa situação que a gente tem, possibilitando que as pessoas pensem mais na diversidade, levem a diversidade para os negócios. Então, é uma das iniciativas que eu tenho, e é isso. Dentro da 99 também a gente tem algumas iniciativas que é exatamente muito nessa linha, né? Eu, como negro, participo do 99 Afro, e a nossa, entre aspas, missão lá é fazer com que a empresa olhe para esses indicadores. Então, a gente possui indicadores periódicos, no qual a empresa compartilha com todo o nosso staff, com toda a nossa empresa, exatamente demonstrando qual é o percentual de negro, qual é o percentual de na liderança, mulheres, etc. E algo muito importante para a gente ter em mente aqui não dá para ser meio inclusivo, né? Não. Eu defendo aqui, eu estou muito à frente aqui de iniciativas voltadas a diversidade de raça, né, racial, mas não dá para esquecer que a gente tem outros grupos também, né, como mulheres, LGBTQIA+, grávidas e outros grupos aí que a gente entende que a gente precisa de uma atenção especial. Então é isso, eu acho que a mensagem que eu deixo aqui é exatamente essa: diversidade no negócio é um ótimo negócio e que a gente deve valorizar sim a questão da diversidade nos ambientes corporativos. Com certeza. E tu sabe que isso é um outro aspecto que a gente não resolve ao apertar de um botão. Isso precisa começar para que a gente possa ter um efeito desejado dentro de X anos, né? Eu vejo questões muito bem estruturadas, como é o caso do He4She, né? Que começou a trabalhar isso aí. Existe uma maneira de você tratar e tentar resolver essa equação, que parte um pouco de iniciativa privada, mas também do setor público, como, por exemplo, licença maternidade / licença paternidade, né? E é por isso que a gente precisa ter o mesmo tipo de ação, o mesmo tipo de gestão disso, de plano, com relação a negros, como você falou. Então, eu acho bárbaro esse projeto que você e a Maíra tocam já há alguns anos. Dicas de passagem, Maíra, nesse aspecto itinerante aqui do nosso podcast, você é muito bem-vinda para vir me visitar aqui. Uma hora dessa a gente está aqui batendo um papo. Meu caro, na sua carreira, tanto quanto na minha, quanto em carreiras de diversos executivos em geral, a gente comete erros e acertos e a gente costuma intuitivamente achar que é melhor acertar. E eu não consigo discordar disso, mas ao mesmo tempo eu tendo a acreditar que o erro ele é um professor melhor do que o acerto. Eu queria ouvir um pouquinho de ti. Qual a tua reflexão sobre erros e acertos na tua carreira e como é que tu vincula, como é que tu pluga isso a uma atividade que eu sei que tu és um grande entusiasta, porque somos parceiros nesse projeto, que é a mentoria. Como é que você encara
a mentoria com a questão de erros e acertos? Legal, maravilha. Bom, acho que, sem sombra de dúvidas, né? E pô, eu vou acabar mencionando o esporte aqui, você vê o quanto o esporte é conectado comigo. Sim. E o quanto a gente pode linkar o esporte com o negócio. Muito. Definitivamente a gente aprende mais com erros, e isso é uma experiência pessoal minha, com erros do que com acertos, né? Assim como as derrotas me ensinaram muito mais que as vitórias, né? Sim. Você foi lá, venceu, você subiu no pódio, ainda que você faça algumas reflexões, pontos de melhoria, mas definitivamente o erro, você volta para casa, você vai refletir, você vai querer entender o que é que você precisa fazer para você chegar lá. Certeza. Então esse é o meu posicionamento. Quando eu falo de aprender com os erros, né? E aí eu tô muito voltado ao, por que eu não deveria ter aprendido isso antes? Ou como é que isso poderia se conectar com a minha carreira? Eu destaco 2 pontos aqui muito relevantes, né? Que eu carrego comigo e que com certeza, se eu tivesse aprendido antes, teria feito muita diferença. Não diferença absurda, mas teria feito diferença na minha carreira profissional. O primeiro é a cultura do erro como acerto, né? Sim. No sentido de que a gente tem que focar na solução. Sempre, né? Erro, nós somos humanos, né? Por mais que a gente mitigue erros, etc., mas a gente tem que estar preparado também para resolver os problemas, né? Então, eu sou um problem solver, por exemplo, hoje. Então, eventualmente, se a gente tem algum problema, algum conflito para lidar, eu hoje sou definitivamente focado na solução. Eu não quero saber primeiro como, o que foi, não. Vamos resolver? Vamos. Então, uma pessoa de minha equipe veio, sentou comigo, contou um problema, vamos resolver, né? Depois que resolvemos, a gente vai criar um processo, vai criar qualquer tipo de situação para mitigar aquele erro, para que ele não possa mais acontecer. Sim. Então isso me ensina muito, né? Me ensina que eu posso reagir rápido, resolver rapidamente, dar confiança para o meu time, fazer com que o meu time aprenda. Então eu acho que essa cultura do erro como acerto, ela é muito fundamental. Isso não quer dizer que a gente vai sair errando por aí para aprender. Não, tá longe disso. Mas eu acho que eventualmente a gente for exposto a um erro, a gente tem que focar exatamente na solução e mais importante que focar na solução é criar um procedimento para que esse erro não aconteça mais, né? É mitigar esse erro. Ou seja, você está dizendo que o erro é uma etapa para acertar, né? Perfeito, exatamente. Você captou exatamente qual é a minha mensagem aqui e como eu encaro isso aqui, né? Então, de novo, tem um erro, a gente conversou, focamos na solução, resolvemos, né? Vamos lidar ali com os conflitos, mas a gente criou aqui um processo estruturado para que isso não aconteça mais, né? Perfeito. É exatamente isso. Um outro ponto que eu gosto sempre de mencionar é o princípio, eu costumo chamar, né? Eu deixo a parte acabei batizando, princípio da não surpresa, né? Eu lido com isso todo dia. Trabalho em multinacional, é o que eles mais falam. Perfeito, exatamente. Cara, eu acho fenomenal esse princípio da não surpresa, né? Por quê? Você está preparado, né? Eu acho fantástico o mapa de risco, né? Não que, nossa, mapa de risco imenso aqui, nossa... Não, ninguém gosta de mapa de risco. Mas o mapa de risco é bom, né? Por quê? Porque dá indícios ali do que você tem eventualmente de risco. Vai cobrir 100%? Não. Mas vai dar alguma visibilidade do que você tem. E você coloca o gestor para tomar a decisão. Então eu tenho um risco tributário. Você quer provisionar? Você quer pagar? Você quer conviver com esse risco? Você quer mudar? Você quer mitigar ele? Você quer criar um processo? Você quer pedir uma opinião legal? Então você dá possibilidades para que o gestor ele tome a decisão. Uhum. Isso é fenomenal, Sim. né? Na minha vida corporativa, eu já vi algumas questões bem sensíveis, mas uma das questões mais sensíveis que eu já presenciei foi profissionais que se ficaram em situações complicadas justamente pela surpresa. Nossa, chegou um auto de infração. Nossa, você não sabia que a gente tinha esse eventual risco? Já vi situações como essa. Uhum. Então, o princípio da não surpresa faz com que você... Nossa, a gente tem risco possível de ser questionado pelas autoridades. Fenomenal. Tá ali. Deixa o cara tomar a decisão dele. Uhum. Deixa o gestor tomar a decisão dele. Seja o diretor tributário, CFO, Head Global de Tax, enfim. Mas você, CEO, você vai colocar com que a pessoa tome a decisão, né? E tá lá. Chegou o auto de infração, né? A gente reza para não chegar, mas chegou o auto de infração ali, vamos defender, ok, mas não tem surpresa. Tá ali, o jogo tá ali, né? E aí a gente precisa ser muito conservador. Então, Na Volvo a gente chama isso de... Quando a gente traz situações como essa, a gente chama de just potential. Ou seja, isso aqui é uma coisa que pode acontecer, o dia que acontecer, tá aqui, alguém botou, perfeito. Né, um pouco isso. É isso aí, é o princípio da não surpresa no meu conceito aqui. Então, cara, você tem lá um mapa de risco, ou que você queira chamar de controle ou qualquer outra coisa. Você tá lá, colocou, descreveu, colocou o risco, plano de ação, discutiu, tá lá, acabou. Então, esses 2 pontos me ensinaram muito,
né, fizeram com que eu me colocasse sempre à frente. Então apareceu um problema, vamos resolver, vamos criar um processo, né? Mapa de risco, vamos também mencionar, vamos reportar, estamos ali. Apareceu qualquer tipo de situação, de novo, vamos para a solução. Então, eu acho que isso conectado à mentoria, né, como você bem colocou, e aí fazendo menção também ao projeto que a gente tem juntos, eu acho o poder da mentoria fantástico, né? É você aprender com profissionais experientes, que já foram expostos a determinado tipo de situação, e talvez funcione ali como um atalho para você. Sim. Né? Isso, obviamente, não é garantia de sucesso. Obviamente, o sucesso está muito além disso, né? Uhum. Qual é o conceito de sucesso, né? Está Sim. muito além disso, né? E o sucesso também é pessoal, né? Outro Sim. assunto bem interessante também. Então, assim, eu acho que o processo de mentoria faz com que a gente encurte esse tempo de aprendizado, discuta, reflita, né? Aprenda com quem já errou e já acertou. Uhum. Então, assim, eu sou super a favor da mentoria, tem muito valor agregado. Já tive diversos mentores ao longo da minha carreira, tanto formais quanto informais, né? Desde lá, minha época de Big Four, quando a gente tinha aqueles processos ali, sol e sombra, etc. E é isso. Então, assim, a mentoria para mim tem muito valor, né? Se eu tivesse essa mentalidade no início da minha carreira, o quanto é valiosa, eu acho que eu teria explorado ainda mais. E durante a minha carreira eu tive vários mentores, com certeza você é um deles também, a gente conversa bastante. Honra. E é isso, cara, eu acho que muito importante essa questão da mentoria, tá? E eu queria te contar um segredo, já falando isso um pouco também para a audiência. Quando a gente faz mentoria, eu aprendo muito contigo, como de resto aprendo com os mentorados, né? Não é uma via de uma mão só. Porque os casos, os problemas que você me traz, muitos deles eu nunca vivi. De alguma maneira, eu tento arrumar ali um repertório para ajudar, para fazer umas perguntas legais, né? Mas é uma via de duas mãos. Então, quanto mais mentoria você dá, melhor você vai ficando, né, para resolver. Acho que isso é bem bacana. Se você tem interesse, você que está nos ouvindo aí, a fazer uma mentoria, tem o Rodrigão, tem o Thiago Figo, que também esteve aqui conosco no podcast, tem a Meili, tem a Ju, Marcelo Brasil, tem uma turma grande. Você pode procurar qualquer um de nós lá no LinkedIn, manda um inbox, manda um Instagram, manda um WhatsApp aqui para mim. Eu vou no final desse episódio divulgar aqui o número, que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Rodrigão, deixa eu te perguntar sobre gerações. Você sabe que eu venho falando com amigos queridos, ex-colegas de Big Four, e eu tenho ouvido que cada vez mais as Big Four têm dificuldades para atrair talentos, para reter talentos, seja porque essa molecada hoje quer muito trabalhar em fintech, empresas tech, quer virar agente autônomo da XP, do BTG, do Safra, enfim, seja porque o conceito de felicidade, o conceito de sucesso deles é diferente do conceito que a gente tinha, né, Rodrigo, lá há alguns anos atrás. Agora eu queria te perguntar como é que a gente consegue trabalhar bem aprendendo também com eles, porque no meu time eu tenho geração X, Y, Z, né? Tenho colegas anteriores a isso. Como é que a gente faz para tirar... Eu lembro de uma canequinha que a gente ganhou na época da união de Arthur Andersen e Deloitte, uma canequinha que dizia assim, o melhor de dois mundos. Como é que a gente consegue tirar o melhor desses mundos de diferentes gerações? Maravilha. Interessante é que as perguntas estão um pouco conectadas aqui, né? Bastante. Muito conectadas, porque quando você traz esse assunto de gerações, né? E hoje você citou algumas, mas talvez a gente esteja falando de mais outras que vêm surgindo cada vez mais. Perfeito. E eu toda hora leio, eu parei. Eu tô falando de gerações, mas o tempo inteiro a gente tá falando de uma geração diferente. A gente fala de diversidade também. Sim. Certo? Diversidade geracional. Isso. Né? E eu acho que quando a gente fala de diversidade geracional, a gente tem que aprender, né? Habilidades tradicionais, estar aberto a habilidades tradicionais, assim como capacidade de inovações, né? Então, acho que esse mix, a gente tem muito a ganhar, né? Então, eu, assim como você, eu também tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas muito novas, né? Pessoas muito experientes também, né? E de diversas gerações. Então, eu estou sempre aberto a aprender, independentemente
do profissional que seja, de qual geração ele pertence. Então, acho que isso agrega bastante. Na 99 é uma empresa de tecnologia, então a gente tem muitos profissionais novos, profissionais que escalam a carreira de forma muito rápida. Então, não é usual você ir para 99, por exemplo, você visualizar diretores muito novos, né? Assim como eu também não sou tão experiente, assim, tenho 15 anos de experiência, mas Acabou é isso. me chamar de velho, mas tá tudo certo. Não, imagina, você tá muito novo. Mas enfim, eu acho que a gente tem que estar aberto a aprender com todas as gerações, né? Eu acho que esse é o grande ponto. E quando você fala de conceito de felicidade, ele é muito relativo, né? Acho que eu comentei ainda nesse episódio aqui do quanto isso é relativo, e isso tá mudando cada vez mais. Eu acho que tem 2 pontos aqui, né? Tem o conceito de felicidade e tem um reflexo da nova economia, né? Porque hoje eu acho que os profissionais têm buscado alguns intangíveis, né? Que têm se potencializado muito até em virtude da pandemia, né? Sim. Então hoje, por exemplo, será que é só salário que importa, né? Será que a gente não está falando também de propósito, né? E o home office, né? Será que eu vou colocar na conta? Então eu acho que, especialmente depois da pandemia, esses intangíveis surgem de forma muito forte e faz com que o profissional pondere algumas questões mais antes de ir para o mercado, né? E muitas vezes as empresas de tecnologia elas são atrativas justamente por isso, por oferecer um ambiente de trabalho que você pode ir, sei lá, de bermuda, de chinelo, etc. Você pode programar de qualquer lugar, que é o codar que eles falam no mundo de tecnologia. Então acho que é isso. Então hoje eu acho que o profissional e em virtude também das novas formas de contratação, ele pode ser quem ele quiser, né? Então aquele conceito nosso, que a gente vai ser um grande executivo, etc. Pô, não sei se é uma verdade absoluta. Eu lembro que no meu início de carreira, uma das métricas que eu tinha de que o profissional tinha sucesso em sua carreira era a quantidade de viagens que ele fazia. Sim. Com certeza. Então aquele cara que viajava toda semana, eu achava, nossa, esse cara aí tem sucesso profissional. Hoje eu não sei mais. Talvez o sucesso profissional seja o cara que está trabalhando de lá das Ilhas Maldivas, por exemplo, entregando valor agregado aqui para o funcionário ou para a empresa. Então acho que é muito relativo. Então essa questão de conceito de felicidade, ativos intangíveis, né, questão de geração, eu acho que é muito fruto do quão dinâmico a gente vive nesse mundo aqui, né? Novas formas de consumo, como eu comentei, economia circular, linear, novas formas de contratação, digitalização de mercado, é isso. E aí só para finalizar essa parte que eu vou comentar, o mundo está mudando, né? Outro exemplo aqui que eu dou também quando eu estava muito próximo de fazer 18 anos, um dos meus maiores desejos era completar 18 anos para tirar minha habilitação. Né? E de novo, não falando de 99 aqui, mas hoje eu acho que eu tenho visto muito as pessoas não mais com esse desejo tão latente de tirar essa habilitação. Porque hoje ele abre o aplicativo e ele se desloca para onde ele quiser através de transporte por aplicativo. Então acho que é muito relativo, né? Eu acho que a gente precisa pensar, acho que é pessoal demais. Então o conceito de sucesso é de cada um, é muito pessoal. É de cada um. E esse exemplo que tu acabaste de dar, eu tenho em casa. Né? Eu tenho um filho, o Guto, que vai fazer 21 anos agora em julho. E ele foi tirar a habilitação dele porque a gente falou que tinha que tirar. Ele não estava nem aí, estava usando lá o aplicativo para ir para cá, para ir para lá. E agora tirou. E esses dias eu precisei almoçar fora. E aí era uma sexta-feira, eu trabalho às segundas e sextas-feiras, eu trabalho em casa, né? E aí tinha que buscar a irmã dele no colégio. Eu falei, cara, vai lá buscar a Duda. Ah, não, então tá, pai, eu já chamo. Não, a tua mãe tá viajando, pega o carro dela e vai lá buscar. Ele falou, mas pai, mas eu dirijo com vocês ali. Eu falei, mas tu tem carteira, né? Ele falou, não, tenho. Eu falei, então tu pega o carro da tua mãe, vai buscar a tua irmã, que é a 1 quilômetro daqui, e volta. E aí eu fui pro almoço, eu te confesso que eu fui meio assim, cara, e se aconteceu alguma coisa? Daqui a pouco ele mandou uma foto, não, já estamos em casa e tal. Então, mas pra te ver como eles não têm, assim, tanto essa necessidade, né? Mas isso é fruto do quanto a gente muda, né? Das novas relações de consumo, como eu comentei e tal. Outro exemplo, você estava falando aqui, eu lembrei de um movimento que eu li recentemente agora, curioso também, né? A gente fala, durante muito tempo a gente buscou smartwatch, né? Smartwatch. Só que agora eu tava lendo que tem um movimento contrário,
que os profissionais, na verdade as pessoas, tô mencionando sempre, mas as pessoas têm buscado relógios analógicos Sim. justamente para fugir do 24 horas conectado. Aham. Quer dizer, olha que curioso. Sim. Quer dizer, o quanto o mundo tá dinâmico e mudando, etc. Então, eu acho que não é o caso das vendas de Apple Watch, relógios digitais, smartwatch, caírem. Sim. Mas eu acho que há um novo mercado talvez a ser explorado, talvez em virtude dessa questão de estar 100% conectado, né? Então, Verdade. é o quanto o nosso mundo é muito dinâmico e a gente precisa estar atento a esses sinais. Verdade. Meu caro, eu, diga-se de passagem, eu trabalho em casa, meu dress code é bermuda, camiseta e crocs. Tem foto disso, eu com cachorro ali e tal. Então, esse é o meu dress code. Quero saber quem é o Rodrigo que não tá no LinkedIn. O que tá no LinkedIn, a gente conhecer um pouquinho aqui a trajetória, o que fez, o que não fez, o que acredita, enfim. Eu quero saber o que não tá no LinkedIn. Não vale falar do judô. Eu quero saber do resto. Legal. Feijuca e tal, música. Maravilha, vamos lá. Bom, de fato, o Rodrigo que não está no LinkedIn, cara, eu sou uma pessoa muito simples, né? Valorizo cada momento com pessoas, família, amigos, né? Gosto muito de churrasco, né? Você como gaúcho também, Sim. já deu risada aqui pra mim, já Com sei certeza. disso. Faço bastante churrasco em casa, gosto muito de ouvir música. Meu filho e minha esposa são as minhas paixões também, acho que tenho dedicado bastante tempo, não tanto quanto eu queria, né? A gente fica se cobrando tanto, pô, será que eu tô sendo um bom pai, etc. Mas eu acho que eu tenho esse lado forte também, acho que, pô, sou apaixonado pela minha família. E eu sou exatamente isso, cara. Então, gosto de praticar esporte, acho que isso já tá muito evidente aqui, né? Sim. Então, basicamente, eu sou uma pessoa muito, talvez previsível, eu diria assim. Então, a minha rotina basicamente é acordar, trabalhar, entregar meus projetos, meus resultados, né? Meus dias são sempre muito dinâmicos, então minhas agendas sempre começam de um jeito, nunca terminam do jeito que eu estou planejando ali, né? Eu gosto muito de viajar, Augusto, então estou o tempo inteiro, sou aqueles que estou o tempo inteiro ali fazendo pesquisas de viagens, vejo uma postagem, nossa, deixa eu ver esse hotel, deixa eu abrir o Airbnb aqui, deixa eu abrir o Booking aqui para dar uma olhadinha, estou cotando passagens, milhas. Então, viajar para mim é algo que me faz super bem. E é exatamente isso. Então, dentro da linha da felicidade, eu acho que hoje o que me faz feliz é trabalhar, tentar manter o controle e a gestão do meu tempo, né? Dentro da linha do work-life balance. Dedicar bastante tempo pro meu filho, pra minha família, minha esposa, meus amigos, né? Um bom churrasco. Gastronomia também me interessa muito. Não tô ainda na maturidade de cozinhar, mas gosto bastante de frequentar restaurantes. Então é isso. Então eu levo uma vida muito, muito simples. Muito bom. Meu caro, a gente, de certa forma, falou sobre os pitacos corporativos, que a gente falou um pouco de reforma tributária, que foi a notícia essa semana, de tal forma que eu queria passar para os pitacos culturais. Os pitacos culturais aqui, a parte final. Eu queria te perguntar uma indicação que pode ser de um livro, pode ser de um filme, de uma série ou de um podcast que você acompanha, você leu, você assistiu e que te trouxe aprendizados, né, até hoje. Tá contigo. Maravilha. Bom, falando de pitacos culturais, acho que você vai acabar dando risada porque eu vou trazer também um esporte aqui pra mesa aqui, né? Cara, eu fiquei muito impressionado com a série The Last Dance. Né? Ah, eu também. Muito impressionado, né? Acho que por tudo ali, sabe? A entrega do cara, a vontade, o querer. Eu acho que aquilo ali facilmente passa pelo ambiente de negócio também, né? Sim. Então ele me deixa muita mensagem do quanto a gente pode se entregar, o quanto a gente pode correr atrás, o quanto a gente pode realmente fazer as coisas valerem a pena, né? Então, além dessa série, eu acho que hoje eu tenho procurado otimizar o meu tempo, né? Então, muito do meu tempo é dedicado a ouvir, né? Então, além do seu podcast, que eu já comentei diversos episódios com você, eu tenho ouvido outros. Não sou fiel a um canal, mas eu estou buscando sempre profissionais do esporte e que também lograram êxito na sua vida profissional e fora do esporte. Então, Ronaldo é um cara que eu tenho escutado bastante. Eu vi recentemente o Diego Ribas. Me surpreendeu muito a entrevista que o Joel fez, Joel J. Nadador, exato, esportista. Isso. Cara de sucesso. Ele entrevistou recentemente, não tem algum tempo já, o Rodrigo Góes. Foi muito legal a maturidade daquele menino.
Escuto muito Paulo Musi, um médico, não sei se você conhece, um médico, pode pesquisar depois, entrega muito conteúdo de qualidade. Renato Cariani, então eu procuro muito procurar pessoas, né, profissionais, esportistas, e que de sucesso e que trazem para o centro da discussão pessoas, né? O tempo inteiro. Então, Joel é um cara que está sempre falando dessa forma, né? E todos esses episódios aí eu acabo aprendendo de alguma forma, né? Saúde, família e trabalho, não inverta a ordem. Perfeito, você tá alinhado. E é muito do que eu penso, né? Então, acho que é nessa linha, né? Então, cara, se você tá... Sua saúde física, sua saúde mental, né? Você coloca as prioridades na sua ordem correta... se entrega, cara, a chance disso dar certo é fenomenal. E aí, indo um pouquinho mais além aqui, você pediu algumas dicas culturais, mas eu vou mais além. Eu acho que eu daria 3 dicas aqui para sua audiência aqui, super privilegiado, tá? Sem ordem de relevância aqui. Estude inglês. Sim. Se inclua na sua própria agenda, tá? E se mantenha atualizado. E por que se mantenha atualizado? Porque hoje eu posso dar qualquer dica aqui para alguém, sei lá, estude a reforma tributária. Cara, a reforma tributária daqui a uma semana vai estar obsoleta. Porque aquele texto que a gente tinha já não é mais válido, etc. E hoje a informação está muito simples, né, de ser encontrada. Após se a gente tiver segunda-feira uma alteração muito relevante, você vai receber 20 e-mails, 30 ligações, 15 WhatsApp. Então, assim, vem muito forte. Então, acho que se manter atualizado te garante que você beba água da fonte, né? É o ditado que tem. Tô certo, não sou muito bom com ditado não, mas é isso mesmo, né? Exatamente. Então, acho que garante exatamente isso. Então, acho que eu daria essas 3 dicas finais aí pro pessoal. É exatamente isso. Rodrigão, sensacional, sensacional. Vocês viram que o Rodrigo Reis, meu amigo Rodrigo Reis, ele é um cara ligado no 220 e proativo, porque essa parte eu costumo dizer, dê algumas dicas, o Rodrigo já deu os pitacos e as dicas. Vamos repetir então, estude inglês. Essencial o inglês. Se coloque na agenda. Na sua própria agenda. Na sua própria agenda e... se mantenha atualizado. Se mantenha atualizado. Essa é a dica do Rodrigo Reis, da 99, para vocês que estavam nos acompanhando até agora, 1 hora, talvez um pouco menos, talvez um pouco mais desse episódio. Tive o prazer de aprender, Rodrigão, eu sempre aprendo muito contigo. A sua modéstia não lhe permite assumir essa faceta, mas eu aprendo sempre muito contigo. Tenho uma grande honra de poder te chamar de amigo. Me siga lá nas redes sociais, Augusto Flores Oficial. Você me acha no LinkedIn, no Facebook, no Instagram. O meu site www.augustoflores.com.br. Me manda um WhatsApp, manda dúvidas, manda sugestões, manda áudio. Eu atendo no 419-9569-3841. Se você quiser comprar meu livro, existem várias formas de comprar meu livro. Você pode comprar na editora Viseu, você pode comprar na Amazon e você pode também me mandar um inbox no LinkedIn ou no Instagram. Eu mando. Já mandei livro até para fora do Brasil, já mandei livro para Colômbia, já mandei livro para Londres, para Paris, já mandei livro para Arlington, nos Estados Unidos, já mandei livro para Tampa, também nos Estados Unidos. Me manda ali um inbox, a gente negocia ali um Pix e eu te mando ele autografado e com dedicatória. MTX Educação, trazendo o mercado para dentro da sala de aula. E Bravo, se você quer racionalizar seus processos, BPO, terceirização, robotização, transformação digital, manda um e-mail lá, manicomiotributário@bravocorp.com.br. Fala lá com meu amigo Jimenez, ele vai te atender com o maior carinho e vai fazer uma reunião, vai te explicar como é que funciona o processo. Acho que você vai se surpreender com isso. Muito obrigado.